Olá, povo de Deus, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leno. Este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo e fortalecimento espiritual. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos entender nessas passagens que existe uma preciosa promessa de Deus, meus irmãos, para todos aqueles que creem em Jesus. Para todos que creem no Senhor Jesus, existe uma promessa poderosa, uma promessa gloriosa, uma promessa de poder, uma promessa de unção, uma promessa de dons espirituais para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Vejamos o que diz em Atos aqui, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Veja que aqueles homens, aquelas pessoas que Paulo encontrou ali, a Bíblia diz que Paulo chega nas regiões mais altas, de Éfeso. Ele chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos, mas Paulo viu algo diferente naqueles discípulos. Paulo percebeu uma deficiência naqueles discípulos. Paulo percebeu uma certa fraqueza naqueles discípulos, umas limitações. Meus irmãos, a ponto dele fazer a pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Meus irmãos, que situação triste! Aqueles discípulos de Jesus não sabiam nem mesmo que existia o Espírito Santo. Eles já estavam de alguma forma sendo, meus irmãos, trabalhados pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, de alguma forma, o Espírito Santo com certeza estava agindo na vida daqueles discípulos, mas o entendimento deles acerca do Espírito Santo era muito raso. E nós não podemos permanecer com esse entendimento raso, porque as Escrituras nos revelam, irmãos, que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba da fonte das águas da vida. Porque ele falava isso do Espírito Santo. O Senhor Jesus mesmo disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo tem esse cuidado, esse zelo aqui com a obra de Deus, e ele então pergunta para aqueles discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo? Meu irmão, eu deixo essa pergunta para você também. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Você tem um fogo santo dentro de você? Você tem uma paixão pela presença de Deus? Você tem certeza da salvação? Você tem certeza que você é filho de Deus? Você fala da palavra de Deus com ousadia? Meus irmãos, isso tudo é sinal de que você recebeu o Espírito Santo. Agora, se não, meu irmão, então você precisa receber o Espírito Santo. Aqueles discípulos falaram: nós ainda nem ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: mas então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João, o batismo nas águas. Paulo então explicou: o João
profeta João Batista, ele realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Então, meus irmãos, o batismo nas águas é aquele sinal de arrependimento. Quando você decide entregar a vida para Jesus e passa pelo batismo nas águas, você está arrependido da vida pecaminosa, está dizendo: eu quero uma nova vida. Mas, meus irmãos, o batismo nas águas, o arrependimento, não é suficiente para fazer com que eu e você ande na nova vida. Porque, meu irmão, para andar na nova vida, é andar como o Senhor Jesus andou. E para andar como o Senhor Jesus andou, meu irmão, é só mesmo sendo cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos a cada dia nos encher mais com o Espírito Santo. Precisamos nos esvaziar dos entendimentos, dos desejos mundanos e buscar cada dia ser cheio do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus. Olha o versículo 5: eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome de Jesus. E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falar em línguas, olha os dons espirituais se manifestando. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, os dons espirituais começam a se manifestar. E um dos dons é o dom de línguas. Então eles falavam em línguas e começaram a profetizar. Meus irmãos, é um dom maravilhoso, o dom da profecia. Às vezes vem misturado com um dom de revelação. Outras vezes, meus irmãos, na maioria das vezes, a profecia é a ousadia de proclamar a palavra de Deus com fé, com coragem, com ousadia e com, meu irmão, aquela certeza, aquela convicção de que é a palavra da verdade. Então, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo, que você receba o batismo do Espírito Santo, que você receba dons espirituais, que você seja revestido de ousadia, de amor no Espírito Santo, para fazer a obra de Deus, por onde Ele te enviar. Que assim seja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Meu irmão, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.